A paz, galera, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal, né, para falar um pouco da palavra de Deus. Primeiramente, eu quero agradecer que você esteja assistindo. Compartilhe esse vídeo, né, com as pessoas que Deus colocar no seu coração. Compartilhe na sua rede social, curta, comente esse vídeo, né, para que para que a gente possa interagir, para que a gente possa, né, conversar um pouco da palavra de Deus. Essa noite eu quero falar um pouco sobre identidade, né? É um assunto que eu venho estudando um pouco, não vou falar tudo hoje. Vou pôr alguns vídeos sobre esse assunto, alguns traços da nossa personalidade que formam a nossa identidade, que formam quem nós somos, que formam as atitudes que nós tomamos, né? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você não me conhece, me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição. Amém? E é isso, vamos para a palavra. Amém? Salmo 1, capítulo 1, fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? A palavra de Deus também, vou deixar outro versículo para você meditar depois. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, dos versos 1 ao 8, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, 1 ao 8. Né? Eu vou ler um versículo dessa passagem. O contexto é assim: Davi estava sendo perseguido por Saul. E aí Saul reuniu 3.000 homens e em um determinado momento Saul precisou, né? A palavra fala que ele foi se aliviar, né? Foi como se fosse no banheiro. E aí ele entra numa caverna, só que no fundo dessa caverna Davi estava lá. Estava lá com seus homens também. E aí, olha o que os homens de Davi falaram para ele. Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego na tua mão os teus inimigos. O teu inimigo, perdão. E far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. E então sucedeu, porém, que sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido de Deus, né? E o que essa palavra nos ensina? Né? Como a gente leu ali, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. As nossas atitudes, a nossa forma de andar, ela também é influenciada por aqueles conselhos que a gente recebe. Quem não gosta de receber conselho? Quem não pede conselho? Não é? A gente às vezes ainda se brinca, né? Conselho, se fosse bom, não dava de graça, né? Na realidade, a palavra de Deus fala, 1 Coríntios 15:33 fala assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Né? O que nós precisamos entender com essas três passagens? Salmo 1:1, 1 Samuel 24, do 1 ao 8, e 1 Coríntios 15:33. Que as pessoas com quem nós andamos, ela vai de alguma forma nos influenciar e influenciar a nossa identidade, influenciar as nossas atitudes, né? Davi, ele cortou a orla do manto de Saul por influência daqueles que estavam com ele. Ele estava andando com aqueles homens e aqueles homens de alguma forma influenciaram ele a cortar a orla do manto de Saul. Só que Davi, ele havia entendido quem ele era. Ele era um rei ungido pelo Senhor. Só que ele não estava no momento do reinado dele. Saul ainda era o rei em exercício. E a partir do momento que Davi cortou ali e aquele peso desceu no coração dele, ele entendeu que não cabia a ele fazer essa justiça. De Saul estar seguindo o caminho errado, Davi estar seguindo o caminho certo, estar sendo até perseguido. Saul estava perseguindo Davi, mas não cabia a Davi fazer aquela justiça. Ele entendeu isso, mas por influência dos homens, ele ainda cortou a orla do manto de Saul, né? Em 1 Samuel 15:24 fala que Saul, ele fala que ele
não tomou a terra como Deus queria ali, a terra de Amaleque, ele não destruiu tudo como Deus queria por influência dos homens. Então a pergunta é, as pessoas com quem nós andamos, elas têm nos aproximado de Deus ou elas têm nos afastado de Deus? Elas têm trazido conselhos que vão edificar a nossa vida, vão nos consolar, nos exortar, vão nos pôr mais perto do Senhor ou vão nos afastar do Senhor? Né? O que nós precisamos entender? Né? Se você andar com pessoas que são cristãs, que te aconselham conforme a palavra, você vai se aproximar mais de Deus, porque são pessoas de Deus ao seu redor. Só que se você andar muito com pessoas que não são de Deus, que não são cristãs, perdão, elas vão acabar impondo de alguma forma, ainda que não escaradamente, né? Mas de alguma forma a atitude dela vai te influenciar, né? Se você andar só com pessoas que falam palavrão, você não fala, mas essas pessoas falam. Se você não tomar cuidado, mais pra frente você também tá falando. Se você andar com pessoas que só bebem bebida alcoólica, você escolheu não beber, mas aí uma hora ou outra eles vão ficar na sua cabeça, olha, não tem nada a ver. A Bíblia fala, eu sei da Bíblia fala, eu sei que a Bíblia fala que não pode se embriagar, não fala que não pode beber. E aí você abre mão do seu princípio, abre mão do seu chamado, abre mão daquilo que Deus já colocou sobre a sua vida para agradar ao homem, para fazer parte de um grupo, na qual no fundo, você não pertence, não é? Então nós precisamos entender que as pessoas com que nós andamos, ela vai nos influenciar. Ah, mas Jesus andava com os pecadores, Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava no meio do povão. Sim, e esse é o nosso chamado, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Só que a questão aqui é que por mais que Jesus estivesse no meio deles, Jesus ele era influenciado pelo Pai. Ele era um com o Pai. Ele orava, ele buscava o Senhor, ele jejuava. Então a influência dele vinha do céu e ali ele conseguia cumprir o chamado dele. Nós somos chamados sim para fora das quatro paredes. Nós somos chamados sim para ir e pregar o evangelho. E esse não é o ponto dessa pregação. Esse não é o ponto dessa reflexão. O ponto aqui é quem tem te influenciado. Aonde você tem andado, tem te influenciado. Se você está andando no meio da roda ali dos escarnecedores, mas Deus tem sido a sua influência, você está ali em uma missão, glória a Deus. É isso mesmo. Agora, se você está fraco espiritualmente, se você tem sentido longe de Deus e você está ali no meio daquela roda, com certeza eles vão conseguir te influenciar, porque não é Deus que tem sido a sua maior influência. Não é? É isso que nós precisamos entender. A fonte, Jesus estava no meio de todos eles, mas a fonte da influência dele, a fonte da sabedoria, do conhecimento dele, vinha direto do Pai, vinha direto do céu. Não é? Imagina duas crianças que são gêmeas, elas são idênticas, só que se cada um seguir um caminho, né, forem separadas na maternidade, uma vai conviver lá no Japão e a outra aqui no Brasil, são culturas totalmente diferentes. Aqui vive numa família cristã, lá vive numa família que não é cristã. A cultura religiosa também vai ser diferente, né? Os traços da personalidade, por mais que as pessoas sejam idênticas, vão ser diferentes. Crescendo juntas já vai ser diferente. Imagina em dois lugares totalmente distintos, né? Então, nós precisamos aprender a não andar conforme o mundo quer que nós andemos, a não andar conforme o mundo dita, a não tomar as nossas atitudes pautadas pelo padrão mundano. Nós temos que tomar as nossas atitudes pautadas pelo padrão cristão, pelo padrão bíblico, por aquilo que Deus quer, pela vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Primeiro livro de João, 1 João, primeira carta de João 2:6 fala assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. O que isso significa? Que se eu falo que eu sou cristão, eu tenho que andar como Cristo andou. Porque cristão significa pequeno Cristo. Amém? Então, se você quer ser influência para o perdido, se você quer pregar a palavra para o perdido, seja você então, receba a influência do céu para que você seja influência positiva. Seja uma influência boa para aquelas pessoas.
Porque senão o mundo vai te tragar. O mundo, ele vai... a palavra fala que o inimigo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, esperando o momento a qual possa nos tragar. Né? Então, se você não estiver recebendo a influência do Pai, se você não estiver andando conforme o conselho bíblico, conforme o conselho do Pai, se você não estiver rodeado de pessoas que te amam verdadeiramente a ponto de te exortar na palavra ou te consolar pela palavra, mas sempre pautado pela palavra de Deus, a hora que você chegar lá no meio da roda dos escarnecedores, você tem muito mais chance de se tornar como eles do que tornar eles como você, né? Diga-me com quem andas e eu te direi com quem és. É isso que fala o ditado popular, né? E isso é uma verdade bíblica, né? Se você andar perto de Cristo, você se torna como Cristo. Se você andar perto de escarnecedor, você muito provavelmente vai se tornar um escarnecedor se você deixar essa pessoa te influenciar. Você está no mundo com um propósito, com um chamado, com uma identidade para influenciar e não para ser influenciado, né? Nós precisamos ser influência positiva para o mundo. Nós precisamos ser aqueles que vão acolher os perdidos. Nós precisamos ser como Jesus foi, andar os passos que ele andou, amar da forma que ele amou. Ele não aceitava o pecado. Ele falava assim: os seus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. Ele não queria... A transformação que Jesus causava no ambiente onde ele passava era muito maior do que física. Era uma transformação espiritual, mas ele se preocupava com o espírito da pessoa. Vai, não peques mais. Amém? Se você quiser passar por uma mudança na sua vida, uma mudança de identidade espiritual, vai ter dificuldade sim. Principalmente se você viveu muito tempo no mundo, se as suas amizades estão todas lá fora. Só que vai haver um tempo necessário para que você se apegue à palavra, para que você se firme na rocha, para que você olhe para o lugar certo, para que você comece a andar com Jesus, para que você consiga alcançar a essas pessoas. Se você é novo convertido, está tentando converter alguém, está tentando pregar o evangelho para alguém, só que você ainda não tem firmeza naquilo, tome cuidado, porque talvez o teu amigo, por mais que você ame ou por mais que ele te ame, talvez a influência que ele cause em você pode ser maior, porque você ainda não está totalmente firmado na rocha, firmado ali com a influência do reino, com a influência de Deus, dos céus. Né? Eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, para você parar de conversar com todo mundo, de você ficar apontando, você vai pro inferno, você vai isso, você vai aquilo, você vai arder no mármore do inferno e etc. Não, porque como eu disse antes, Jesus andava no meio dessas pessoas. O que eu quero que você entenda é, quem tem te influenciado, você vai lá e você vai influenciar ou você vai lá e vai ser influenciado? Essa é a reflexão. Esse é o ponto. Amém? Não deixe nenhum perdido que é seu amigo ficar perdido. Mas pregue a palavra. Mas primeiro se firme. Firme. E aí você prega a palavra. Né? Você vai aprender a discernir. Você tem que discernir a influência que você está recebendo na sua vida. E a influência que você estiver recebendo na sua vida vai ditar as suas atitudes. Davi foi influenciado. Saul foi influenciado. Só que Jesus também foi influenciado. Mas Jesus foi influenciado pelo Pai, pela cultura do reino, pela cultura do céu. Amém? E se você está sozinho nessa, procure ajuda. Procure uma igreja. Comente aqui no vídeo. Nós cristãos, nós temos que nos unir. Nós cristãos temos que nos influenciar, buscar a influência do céu para influenciar aqueles que precisam de nós, né? Romanos capítulo 8 fala que a criação tem uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E nós somos filhos quando andamos com o Pai. Amém? Nós precisamos andar como Jesus andou, sendo um com o Pai, recebendo a influência do Pai para influenciar
as pessoas que estão longe do Pai, para influenciar aqueles que estão longe da presença de Deus, para transformar toda essa geração. Amém? Essa é a reflexão dessa noite. Eu espero que ela entre com uma flecha no seu coração, que ela venha causar uma reflexão profunda em você. E medite nela. Medite nessas passagens que eu falei. Eu vou repetir devagarinho para você. 1 Samuel 24, do 1 ao 8. Salmo 1, versículo 1. Primeira carta aos Coríntios 15, 33. Primeira carta a João 2, 6. Reflita nessas passagens. Busque, leia, medite, fala para o Espírito Santo falar intimamente com você. Receba essa influência do Espírito Santo, para que você vá lá, aonde quer que você esteja, seja na escola, faculdade, trabalho, e seja um influenciador. Eu confesso que é muito difícil, sim. Nós temos ambientes hostis na nossa vida. E nem sempre nós conseguimos ser aquela luz que brilha, puf, no ambiente que a gente está. Mas nós não podemos desistir. Em todo o tempo, o Espírito Santo vai estar nos consolando, vai estar nos enchendo. Em algum momento nós vamos conseguir abrir uma brecha para que o Espírito Santo flua naquele lugar e transforme aquele ambiente. Amém? Digo isso por experiência própria. Como eu gostaria de ganhar todo mundo no meu trabalho para Jesus. Amém? Então nós temos que crer que o Espírito Santo está trabalhando nesse sentido. Assim como está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua. Receba a influência dos céus e seja um influenciador nessa terra. Você é conforme aonde você anda. Até a próxima. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.